Boa noite. Os caminhões que transportam combustíveis estão liberados para circular na região central de Campinas. A autorização que foi dada pela Prefeitura em caráter temporário começou a vigorar hoje. A medida modifica a resolução que está em vigor desde o final do ano passado, que restringe a circulação de caminhões no centro expandido de Campinas. Após uma reunião entre o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e região e a Prefeitura, ficou decidido que os caminhões-tanque podem circular livremente pela cidade. A entidade que representa os postos teme que os estabelecimentos sejam prejudicados pelo protesto dos caminhoneiros autônomos da capital paulista. Existia o risco de desabastecimento na cidade de Campinas. Nós solicitamos uma audiência com o prefeito e pedimos que relaxasse temporariamente essa resolução, porque não houvesse desabastecimento na cidade de Campinas. A procura por combustível nos postos de Campinas aumentou cerca de 20% nesta semana. Os consumidores não querem correr o risco de ficar sem abastecer os veículos. Por conta da paralisação dos caminhoneiros, aproximadamente 30 milhões de litros de combustíveis deixaram de ser distribuídos para a capital no último dia 5. O acordo deve valer por tempo indeterminado. Durante este período, a INDEC vai avaliar os impactos causados no trânsito da cidade. Havendo a normalização da distribuição de combustíveis, a resolução volta aos seus efeitos normais de aplicação. A suspensão em relação à distribuição de combustíveis é temporária em função das dificuldades que estão havendo até em relação ao movimento em São Paulo. Mas para evitar qualquer possibilidade de desabastecimento na cidade de Campinas, nós suspendemos os efeitos da aplicação dessa restrição para permitir que haja uma amplitude maior de horário para a distribuição de combustíveis na cidade de Campinas. E os radares em Campinas podem estar com os dias contados. É que o contrato que a INDEC tem para a operação dos equipamentos eletrônicos na cidade vence no próximo dia 15. E a licitação para a contratação de uma nova empresa para operar os aparelhos foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado na última semana. A partir do próximo dia 15 de março, a fiscalização do trânsito em Campinas vai contar com mais agentes nas ruas. Nós temos os agentes presentes nas vias. Essa presença ela será intensificada, faremos reprogramação dos horários e das atividades de forma a concentrar também nas áreas de maior concentração de demanda, de volume de veículos, de cruzamentos de maior risco. Isso porque o contrato da empresa que opera os radares e equipamentos eletrônicos na cidade vence neste dia e a licitação para a contratação de uma nova empresa para fazer o serviço foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A medida foi tomada depois de uma empresa questionar o edital. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas já apresentou defesa. Fizemos a nossa defesa, apresentamos ao Tribunal de Contas, entendemos que as exigências do edital são pertinentes, mas estamos agora no aguardo da decisão do Tribunal de Contas e, se for necessário, faremos alguma correção que se faça necessária. Mesmo que o edital saia na semana que vem, não haverá tempo suficiente para a contratação de uma nova empresa. Por isso, os equipamentos eletrônicos ficarão sem operação por tempo indeterminado. Nas ruas, a população acha que as normas de trânsito não serão respeitadas. O que segura os motoristas no trânsito, que segura a velocidade deles, é o fato de saber que pode chegar uma multa. E o servidor, o público em geral, sabendo que mexe no bolso, eles não vão desrespeitar. Então eu acho que sem radar vai haver um desrespeito maior. E as obras para o prolongamento da Avenida Mackenzie, em Campinas, devem começar nos próximos dias. Depois de concluído, o novo trecho da via deve ligar a região da Vila Brandina ao distrito de Sousas. As condições para o prolongamento da avenida foram estabelecidas no termo de ajustamento de conduta assinado entre a Prefeitura, a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, que é proprietária da área, e as construtoras. Todos esses empresários deverão garantir que vão executar esses serviços com garantia real. Vão dar suas propriedades em garantia que vão estar fazendo essa avenida. Então o município vai ter toda a segurança que essa avenida vai ser realizada. Cerca de R$ 1 milhão devem ser usados para a desapropriação e privatização da Avenida Mackenzie, que terá de 8 a 9 quilômetros de extensão até o distrito de Sousas. É mais um viário para a cidade de Campinas.
propiciando aí uma outra opção para a chegada ao São Conrado e ao pessoal de Sousas e Joaquim Egídio, né? Não só pela Heitor Penteado, que já é uma avenida que, pela análise da Secretaria de Transportes, já tem um comprometimento de trânsito em torno de 70%. O viário consta no plano diretor da cidade desde 2006 e já tem um estudo de impacto ambiental aprovado. Após o pagamento do dinheiro para a desapropriação, a prefeitura deve receber a emissão de posse da área e disponibilizar a estrada para o início das obras. E o motorista que conduzia o ônibus que matou 10 pessoas no acidente com um trem em Americana em 2010 foi condenado pela Justiça a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. A tragédia que abalou a cidade e chocou o país ainda permanece na memória de muita gente. Um acidente que chocou o país. A gente já estava na linha do trem quando apitou, aí o pessoal falou assim, o trem. Aí, assim, não deu tempo do motorista voltar. Em setembro de 2010, um trem que vinha do Alto Araguaia e ia em direção ao Porto de Santos atingiu um ônibus que fazia esta travessia em Americana no momento que a locomotiva passava. As imagens de destruição são reflexos da força do impacto. Na hora que eu vi, eu dei uma emergência no trem, que é a aplicação total do trem mesmo, e apliquei independente. Mas mesmo assim é 500 metros para poder parar um trem, porque não para de uma hora para o outro. Aí foi até pegar, que foi arrastando o trem. A composição tinha 70 vagões e transportava cerca de 7.500 toneladas de grãos a uma velocidade de pelo menos 30 km por hora. 10 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Na época, a segurança da travessia dos trilhos foi colocada em xeque. E a necessidade de haver uma barreira física além do sinal luminoso foi debatida. Tudo porque o motorista do ônibus, Alonso de Carvalho, desrespeitou a sinalização e tentou atravessar. 6 meses depois, a Justiça condenou Alonso a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. Ele teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 2 anos e, de acordo com o juiz André Carlos de Oliveira, o motorista deve prestar serviços à comunidade e ainda pagar 2 salários mínimos por mês a uma instituição assistencial de Americana. Deus sabe o que faz. Eu não posso culpar ele nem julgar ele entendeu? Porque eu não estava lá. E mesmo se eu julgar, não vai adiantar nada, porque não vai voltar minha mãe. O advogado Renan Fará, que representa o motorista Alonso de Carvalho, não comentou o assunto, mas disse que vai recorrer da decisão quando receber a notificação oficial da Justiça. E veja em instantes, inquérito que apura a morte de adolescente no Hopi Hari deve ser concluído em 2 semanas pela Delegacia de Vinhedo.